pessoal. Também. Não é brincadeira. E depois que a Lívia mandou a mensagem, uma outra pessoa que não conseguiu estar aqui. Aliás, o bloqueio que as pessoas estão tendo para estar aqui, É verdade. tá assim um negócio, eu nunca vi. Lá nos Estados Unidos tinha isso, mas aqui tá pesado o negócio. Que esse bloqueio de oração, você pode ver, meio-dia a gente falou 2 semanas orando. Quantas pessoas estão conseguindo fazer isso? Por quê? Porque ele sabe que quando a gente ajoelhar, quando a gente orar de verdade, o negócio ele desfaz. Mas qual que é a grande sacada de Satanás? Ele finge que ele não tá, ele finge que não é ele, então coloca essas distrações, finge que não é, mas ele está distraindo, e você acha que é coisas do mundo, coisas corriqueiras que estão acontecendo. E a segunda é fazer a nossa casa tão caótica, nossa vida tão caótica, que a gente não consegue focar nas coisas de Deus. Então esse portal, uma segunda menina já me escreveu também, falou, acho que tem um portal muito grande aqui em Valinhos Aberto e tal. E era justamente sobre portais que eu estava estudando, que eu estou para dar 2 semanas atrás. Hoje eu não vinha. O Ed me chamou na xincha e falou, ou você vai passar esse negócio que está 2 semanas aí reprimido, ou o quê? Ele amei, falou. Iris Variris. Daí eu falei, amém, vamos embora, vou falar. O Senhor me acrescentou outras coisas hoje aqui. Então, assim, realmente, os portais eles estão sendo abertos, a gente vai estudar mais sobre isso, a gente vai entender a autoridade. Hoje aqui, quando a gente declarou como eclésia, como igreja, fechamento do portal, acesso negado, o acesso está negado. Amém. Aquilo que a gente declara com a nossa palavra, aquilo acontece no mundo espiritual. Lembre-se que a gente já estudou sobre isso, ele está chacoalhando a gente, para que a gente comece a plantar um monte de sementes, que quando tiver a calmaria, a luz de Deus vem e nasce para a gente colher. Então prestem atenção que o chacoalho é feito para que a gente comece a falar coisas que a gente não quer colher lá na frente. Sejam audaciosos que nem a cobra. Amém? Também. Então vamos começar aqui. Esses daí eram os recados de hoje. E gente, o Senhor é lindo. Ele é maravilhoso. Amém. A vitória já foi dada. Amém. E eu não sei se está pequenininha, lembra? Se está grande, se dá para ler. Tá bom, vamos embora. Salmos 19. Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia. E uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Deus prometeu enviar o Messias pela Virgem. Antes de fazer isso na Bíblia, ele fez pelo signo chamado Vírgula. Deus prometeu que o poder e a glória do príncipe conquistador seria incrível. Antes dele fazer isso, na Bíblia, ele fez isso através do signo Sagitário. Deus prometeu
que teria uma grande guerra contra o pecado, as trevas e a morte. E ele fez isso através do signo de Escorpião. Deus prometeu que após sua ressurreição, ele derramaria seu Espírito Santo em toda a terra. E ele fez isso através do signo de Aquários. Deus prometeu que quando o Messias retornasse, ele seria imparável. Ele fez isso com o signo de Touro. Em sua promessa, ele disse que Deus e o homem habitariam juntos em perfeita harmonia. Ele mostrou isso através dos gêmeos. Em sua promessa, ele disse que o Messias, Redentor, jamais deixaria seu povo, que ele jamais se afastaria dele. Ele fez isso através do signo de Câncer, o caranguejo. Ele também prometeu que o leão da tribo de Judá voltaria e destruiria o inimigo através do signo de Leão. Olhando para cima, os céus declaram a glória de Deus. Aleluia. São as constelações. O Senhor escreveu essa história de amor com sangue, mas antes entregou as estrelas para que todo o céu declarasse a sua glória. Que ninguém alegasse não saber e dar aos seus filhos o caminho para voltar a Ele. E assim abençoá-los quando eles discernissem que há unção na linha do tempo. E tudo isso está disponível em seu entendimento nos céus, onde homem nenhum consegue mudar a sua configuração. Glória a Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, é sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dias, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e manhã, primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus um firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca. E a massa das águas que se haviam juntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminar toda a terra, para dirigir o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passava-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. A todas ele chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, e a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Isaías 40, 26. O Senhor ele entregou sua palavra, primeiro através da sua criação, segundo através da Bíblia, em terceiro em nossos corações. Essa aí é a constelação do zodíaco. A gente encontra no livro de Jó e no livro de Reis, Mazaroth, que significa constelações. Aqui a gente vê de Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitários, Capricórnio, Aquários e Peixes. Essa daqui foi a ordem que o homem fez. Na verdade, quando o Senhor deu, ele começou por signo de Virgem, e daí ele foi terminando em Leão. Se vocês sabem um pouquinho sobre signos, vocês sabem que Virgem começa em setembro, que é exatamente quando começa o calendário lunar hebraico. E o último mês é agosto, quando eles finalizam as festas. O homem acabou mudando isso, porque ele sabe que quando o diabo, ele sabe que quando o homem sabe disso, ele entende a unção que há na linha do tempo. Porque essa unção que há na linha do tempo, ela ajuda a gente a abrir os portais
e declarar aquilo que os céus estão declarando. E a gente se posiciona debaixo daquilo. Quando Ele muda as ordens das coisas, a gente consegue ter o discernimento dos tempos e das seasons, das temporadas. O zodíaco, ele faz parte de Deus. Ele foi alterado pelo homem, lá em Gênesis 11. Mas nada, o diabo não cria absolutamente nada. Tudo é criação do Senhor. Amém. Ele apenas foi desviado do propósito. A planície de Sinear, lá em Gênesis 11, 10 e 11, se vocês lerem, vocês viram que foi colocado na planície de Sinear, bem nessa localização aí. Eles fizeram o que? Abá? Quem que lembra? Babilônia. Por que ele colocou aqui? Por que Nimrod abriu justamente aqui, nessa região? Porque ele sabia que nessa região ele tinha uma abertura de portal ali. Voltando um pouquinho para o começo dos tempos, a grande maioria do mundo antigo tem como tema história, mitos, consistências de deuses que desceram do céu e se materializaram. Desde Roma até Grécia e antes disso, Egito, Pérsia, Assíria, Babilônia e Suméria. Os recortes de civilização nos mostram uma era quando poderosos seres, conhecidos dos hebreus como observadores, que no livro de Enoque você vê como Watchers, e no livro de Gênesis como Beni Ha-Elohim, que significa filhos de Deus, se juntaram a humanos, dando origem a seres parte espiritual, parte terrestrial, híbridos, conhecidos como Nefilim. Em Gênesis 6:4 descreve desse jeito, que naquela época e também algum tempo depois, havia Nefilim, gigantes na terra, quando os filhos de Deus possuíram, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os varões e valentes dos tempos antigos, homens rudes e famosos. A mitologia conta que deuses usaram humanos para produzir semideuses. A palavra em grego chama-se Gegênesis, que traduz de Gênesis para grego, que era usada pelos gregos para descrever gigantes, que são os gigantes, e outros heróis legendários como Hércules, Zeus, a mortal Alquimena, Gilgamesh, etc. E aqui que fica interessante. Na planície de Sinar, nasceu o que alguns chamam de o maior semideus de todos os tempos. Na Bíblia, que é conhecida como Babilônia, a gente tem Nimrod. Para os egípcios era Osíris, ou Gilgamesh para os sumérios, e Apolo para os gregos. Se você for ver no terceiro Reich, quando o Hitler estava lá para declarar o terceiro Reich, o que eles colocaram lá? Quem sabe? Qual que era o grande monumento que eles fizeram? Se alguém foi para Berlim e lembra, chama-se Templo de Apolo. Eles refizeram uma abertura ali de portal de Apolo. Obama, quando ele entrou para o poder também, ele também quis recriar esse lugar de Apolo. E o CERN, que a gente falou sobre a semana passada, também é colocado sobre o Templo de Apolo. Tem o Templo de Apolo lá embaixo. Claro, todos nós sabemos que Deus, com sua intervenção na Torre de Babel, dispersou o complô original de Nimrod. Mas poucos entenderam que essa história ainda não acabou. Ela está voltando e foi profetizada para acontecer nos finais dos tempos, onde os poderes da Babilônia misteriosa vão se juntar e construir a nova Torre de Babel para o retorno de Nimrod a Apolo. Aqui a gente lê que nas planícies de Sinear o mal nasceu, o primeiro rei do mundo, o protótipo de transhumanismo, o déspota, o filho da perdição, Nimrod. Na Babilônia presenciamos a escravidão da humanidade e a guerra contra Deus eterno. A intervenção divina na Torre de Babel apenas atrasou os planos infernais de Nimrod. Agora os poderes da misteriosa Babilônia se juntam para construir uma nova Torre de Babel e preparar o caminho para o retorno do filho da perdição. Os céus estão chamando com tambores os remanescentes. Conheçam as estratégias do inimigo, se desvencilhem dela e se tornem a eclésia vitoriosa. Amém. É para isso que o Senhor tem dado para a gente conhecer o nosso inimigo e entender como é que ele funciona, para a gente desarmar.
Gente, pelotão de elite não é multidão. São soldados bem treinados, efetivos, que sabem exatamente acertar o alvo na hora que tem que acertar. Teve uma época que, quando a gente estava fazendo treinamento lá, o Senhor me mostrou um vídeo. E nesse vídeo estava mostrando um cara que era... Vou descer aqui para não conseguir enxergar. Me mostrou um cara que ele fazia parte da elite de luta. E nessa entrevista, ele estava falando, o entrevistador, né, estava falando com ele assim, ele não mostra a cara, não mostra nada, porque ele faz como se fosse a parte da Mossad, sabe? Sabe Mossad? O que é? Não sabe? É o exército de Israel, o exército secreto de Israel. Os caras são altamente treinados, inclusive o Krav Maga vem da Mossad. Você mata uma pessoa com 2 dedinhos, assim, no dedo do pé, assim, E ele estava contando, ele falou assim, quando você vê um inimigo ali, você pega, como é que você faz? Você já pega, já luta, já vai, não sei o quê. Ele olhou assim para ele e falou, não. Se eu tenho um inimigo, ele nem sabe que eu vou para cima dele, porque na hora que eu vou, eu matei. Eu passo, ele está morto. Não existe luta, não existe confronto. Os soldados de elite dos finais dos tempos que o Senhor está levantando, somos nós. A gente vai entrar para frente para matar. Não tem conversa, não tem negociação, não tem apresentação de armas. Amém? Amém. E é por isso que ele tem mostrado essas estratégias tão claramente. Bom, vamos entender a conexão desse personagem histórico com a religião babilônica original e sua reanimação dos finais dos tempos, com o conhecimento de anticristo. Todo mundo quer conhecer o anticristo, todo mundo quer entender que não fala nada em Apocalipse, fala pouco em Apocalipse, mas poucos entendem que os primeiros capítulos da Bíblia tratam só dele. Quem é esse assírio que as escrituras profetizam? Ele não é ninguém a não ser o maior e primeiro sumo sacerdote das trevas, da história pós-dilúvio. Ele é o que fundou e era zelador da capital Nínive, Nimrod. Esse é o espírito do anticristo que no futuro virá no nome da religião misteriosa. Ele se rebelou, se permitiu ser adorado como Deus. Após a inundação, sua rebelião fundou a maior apostasia religiosa já vista. Foi transmitida por gerações, carregada em nosso DNA. Agora vocês entendem um pouquinho sobre maldição hereditária, que a gente viu anteriormente, e vocês dois depois me dão o telefone de vocês para passar para vocês os estudos. Então ele vem carregado nisso no nosso DNA. Informação geracional em um sistema de idolatria, adoração falsa, que hoje em Apocalipse a gente conhece como misteriosa Babilônia, mas sua base é bem clara. Tentar canalizar o poder dos deuses antigos através da figura de um poderoso homem. Aqui a gente vê alguns manuscritos antigos que foram achados no Egito. Aqui você vê um gigante se apoderando de uma mulher. Aqui você vê eles fazendo idolatria, inclusive os gigantes eles eram canibais. E daí a gente tem a história, quem já ouviu falar do João Pé de Feijão? A história do gigante é a mesma coisa, aqueles gigantes eles sacrificavam crianças e eram canibais. Então, na verdade, eles pegaram aquilo que eles conheciam que a gente chama de mitologia, mas a gente sabe que é real, e colocaram em forma de desenho. Aqui está a desvirtuação do zodíaco, onde eles alinham o zodíaco ao homem, colocando o centro. O futuro, não é que o homem não vai prestar nada, não, pelo contrário, o futuro ele é humanista. O futuro diabólico ele é humanista. Ele coloca tudo para o homem. Eu sou o centro de todas as coisas, temos que ser mais humanos, o que importa é a minha felicidade. Então ele vai centralizar tudo isso aqui. E aqui é o zodíaco pervertido deles, colocando a ordem contrária. Sacerdócios corruptos afloraram, carregando com ele a sombra de Nimrod e antigos mistérios. Os segredos mais profundos são conhecidos como alquimia, magia, bruxaria, conjurações, fala mansa, sussurros e assim vai. Vocês sabiam que toda vez que vocês falam mal de alguém, vocês estão lançando encantamento, bruxaria para aquela pessoa? Quem sabia disso? Poucas pessoas sabiam disso.
Toda vez que vocês falam mal de alguém, vocês estão lançando bruxaria para aquela pessoa. Não só para aquela pessoa, como para você mesmo, porque a faca ela corta para os dois lados. Eclésia, não mais. Você pode falar fatos, você pode orar para o Senhor mudar corações, mas não mais. Eles só estão esperando a profecia se cumprir e ele surgir de novo, ressurgir com um movimento que só vai resultar no governo do anticristo. Para isso, ele está fazendo aquilo que está escrito em Daniel 7:25. O que lá em Daniel 7:25 está falando? Que ele vai cansar os santos, vai mudar tempos e temporadas e festas, para que a gente não saiba o que é que está acontecendo. Gente, tem unção na linha do tempo e eu já falei que a gente vai estudar sobre as festas judaicas. Cada festa judaica tem um significado, tanto para os finais dos tempos, quanto aquilo que está acontecendo hoje. E tem abertura de unção da linha do tempo para a gente se alinhar ao que os céus estão falando. Amém? O que ele faz? Ele vai cansar os santos. O que ele está falando lá em Daniel 7:25? Ele vai tentar cansar a gente de uma tal maneira que a gente não vai mais lutar. E daí ele vai conseguir surgir. E ele está fazendo isso hoje, dando dores, dando doenças, enfermidades, vai cansando, e fala, chega, cansei, não quero mais, tchau, vou querer ser feliz, não é? É isso que está escrito em Daniel 7:25, anotem aí, depois vai ver. Ele mudou e tomou posse do que foi criado por Deus para ser como sinal. O zodíaco, ou Mazaroth, em hebraico, nos revela a história de amor entre Deus e a sua criação. Ela foi desvirtuada para conseguir enfraquecer os crentes. Ele trouxe conhecimentos ocultos. O que eles trouxeram de conhecimento oculto? Os nefilins, os gigantes, e depois em Gênesis 11. Armas, como guerrear. 2. Música, invocação e clamor. 3. Medicina. Vou perder alguns amigos, talvez não, porque nem todo mundo está aqui hoje. Medicina, pessoal. Foi criado, o conhecimento de ervas e como manipular ervas, etc., foram dados pelos nefilins. E mais para frente, por Nimrod, para que as pessoas não dependessem mais de Deus. Elas conseguissem a cura através de plantas e através da medicina. Hoje, quem encabeça esse mundo é a farmacêutica. Saibam quem são seus inimigos. Pegam a Nordis, pegam o símbolo delas. Vejam quem que fundou todas elas. Vocês vão ver todas as raízes dos globalistas. Isso não é conspiração, é realidade. A palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Só que não aqui, amém? Amém. Amém. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a linha Ley, eles chamam de Ley Lines. É uma linha imaginária onde passa por lugares importantes, como montanhas, vales, rios, e acredita-se em caminhos antigos e onde há poderes especiais. Essa aqui, por acaso, começou ali onde que eles adoravam Baal, desceu para Troia. Lembram de Troia? Ela vai descendo aqui para Stonehenge. Quem lembra das pedras lá colocadas? Lá foram pedras colocadas por gigantes, aqui vai portal aberto. Passa por Nova York e vai até Teotihuacan, que é no México, que inclusive eles encontraram essa linha nos manuscritos dessa cidade aí do México. México você tem os maias, né? Que tinham gigantes poderosos lá. Curioso ou não, onde passa essa linha aqui, principalmente nos Estados Americanos, como eu sei, é permitido o aborto. Então, principalmente em Nova York. Então, o que eles entendem? Os demônios, principados e potestades, eles entendem que há unção e há portais abertos terrestres. Tanto que a vez passada, quem que foi que trouxe as meninas aqui, que lembrou? Alguém falou, eu senti que tinha que trazer as meninas aqui, senti que eu tinha que trazer as meninas aqui, sim, porque era aqui que estava um anjo. Então aqui que estava um portal e aconteceu tudo o que aconteceu, que a gente presenciou. Amém? Então a gente está vendo aqui, isso é incrível, a gente está tendo experiências físicas daquilo que a gente está vendo em teoria. Há lugares com sons diferentes, há lugares onde tem portais, por isso que quem conhece um pouquinho de bruxaria, de Umbanda, sabe que eles sempre vão no mesmo local, eles fazem um terreiro no mesmo local, eles sacrificam no mesmo local. Por quê? Porque ali é onde eles fazem altar. Se você vai para bruxaria, se você vai ver bruxarias da Inglaterra,
e toda aquela região lá, a Escócia, que é bem pesado, você vê que eles têm lugares fixos, porque ali eles sacrificam crianças de 4 anos. Eles abrem, deixam o demônio ali, deixam o principado ali, que ele vai atuar por toda a cidade. Mas eles têm que abrir um local específico. Então aqui é um deles. Eu vou mostrar mais uma curiosidade. Nossa. Aqui, ó, nos Estados Unidos, tá? Que é onde que eu mais sei, das coisas que a gente tem mais fatos, né, e dados. Eles fizeram a ley line aqui. E, curiosamente, foi onde teve o Katrina, teve o furacão Andrew, não sei se vocês sabem, mas destruiu lá. Katrina foi terrível em New Orleans, destruiu, muita gente morreu. Daí você teve, ó, em Nova York o 9/11, você teve, enfim, 9/11, você teve como é que chama? O tremor de terra, o terremoto no Haiti, que foi devastador, acabou. Se aquele país já era pobre, vocês não sabem a miséria. E o Haiti é um dos maiores fornecedores da América Latina de crianças escravas sexuais, tá? Cidade do México tem terremoto o tempo inteiro. Enfim, daí você vê aqui todas as estrelas onde tem, eu vou seguir, mas é bem pesado, principalmente aqui em Portland. E você vê que passa pelo Utah. Utah é conhecido como o estado dos Mormons, onde tem a maior índice de pedofilia nos Estados Unidos. Isso aqui não é brincadeira. Mas isso aqui agora está sendo descoberto, por isso que foi tão difícil a gente conseguir fazer essa aula. Porque o diabo ele não quer ser descoberto. Porque quando o inimigo exposto é inimigo derrotado. Lembre-se disso sempre. O inimigo exposto é inimigo derrotado. Quando a gente entende os planos deles, a gente sabe como é que a gente vai lutar e o que a gente vai fazer. Paty, interessante que é uma estrela de 5 pontos. E ele, não é? É uma estrela de 5 pontas, né? Tá. E eu não sei até o quanto isso é relevante, mas forma um pentágono. O pentágono do lado obscuro, ele é a mesma coisa. O Washington, inclusive, foi feito exatamente nessa linha aqui. E você tem um pentágono nessa linha aqui também. E se você for ver o Washington, e se você for ver aqui, a nossa querida Brasília, a capital também, tem todos os diagramas da maçonaria. Beleza? Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo altares. Eles precisam fazer isso para abrir portais. Eles não estão fazendo isso porque acham bonitinho, a arquitetura linda e maravilhosa, e eles querem se mostrar maus. Beleza? Tem um motivo eles fazerem isso. Ô, Paty, é difícil a gente conseguir um desse para o Brasil? Não, não é. A gente consegue ver as leis lines pelo globo inteiro, não consigo pegar. A gente pode pegar no Brasil. É que eu conheço um pouco menos da história, mas dá pra gente ir atrás, sim. Aqui temos um capitão, nas músicas. Pessoal novo, não se assustem, tá bem? A gente está bem-vindo bem disso aqui. Se vocês tiverem uma dúvida, falem comigo depois. A gente vai orar, tá tudo certo, é tudo de Deus. Vamos lá. Aqui a gente tem um pouquinho, a gente vai se aprofundar um pouco. Você tem a hierarquia. A gente vai estudar também a hierarquia dos anjos. A gente tem Lúcifer, principados, domínios, né? Os senhores das trevas, agentes globais, que está escrito em Efésios 6:2. Poderes que estão abaixo dos principados e os demônios que ficam tudo aqui. Hoje a gente vai falar sobre os demônios e mais nas próximas aulas a gente vai falar sobre o resto e como que a gente destitui ele dos poderes. Beleza? Vocês querem saber como é que a gente destitui os poderes? Sim. Olha só, o Senhor desde sempre, a gente teve uma das aulas aqui que a gente colocou o templo aqui com a arca. Quem estava aqui? Com a arca da aliança, com a menorá. A gente fez aqui o templo. E inclusive a arca da aliança veio lá de Israel. Foi sensacional. Então o poder dela. Então a gente estava já dando a instrução para isso aí. Inclusive estava com um véu, né? Sim, foi lindo. Olha só. Então a gente tem o tabernáculo. Deus já estava dando desde o começo o átrio, o lugar santo e os santos dos santos. Ele corresponde ao Espírito, o santo dos santos, e ao terceiro céu. O lugar santo corresponde à alma e ao segundo céu. E ao átrio corresponde o corpo e o primeiro céu. Beleza? Perfeito. Então o Senhor ele já estava mostrando
Porque o que acontece? Esse conhecimento Adão tinha, só que começou a ficar escurecido, porque ao longo do tempo ele foi perdendo o fogo de Deus, foi perdendo a revelação. Então Deus precisava mostrar fisicamente como é que era o corpo humano e como é que funcionava. Aqui a gente vê aonde que tem a atuação, o campo de influência demoníaca, que hoje a gente sabe que os demônios são os nefilins, que são os filhos dos gigantes, que são os filhos dos deuses gigantes com os homens, até lá em Gênesis 6. E aqui é o campo de atuação, segundo o céu e primeiro céu, corpo e alma. Alguma dúvida? Não. Vocês têm alguma dúvida? Certo? O que acontece? Por que eu estou mostrando isso? Porque eu estou mostrando a territorialidade. Então eu estou mostrando que o Senhor ele é dono dos céus e da terra, e tudo aquilo que foi criado nas estrelas e aqui. O que a gente tem? A gente tem uma perversão das coisas. A gente tem o zodíaco sendo pervertido, todas as constelações sendo pervertidas, e aqui na terra, os lugares que eles falam que é deles, a gente simplesmente não aparece, ela não é? Sim. A gente simplesmente não vai. Então o que acontece? Alguém sabe que a palavra está sobre a nossa cabeça, Salmo 23, preparando uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E a segunda é, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou essa frase, ele estava em cima de uma pedra, onde é conhecido o portal dos Refaíns. Refaim, se você for ver na Bíblia, e ele estava falando já em aramaico, é o portal onde vinham os gigantes do inferno. Era um dos portais. E eles acreditam que esse lugar onde Jesus Cristo colocou o pé e falou sobre essa pedra, realmente tinha uma pedra que era altar, e ele estava dando um recado para o inferno. A igreja, você não vai prevalecer contra ela. Jesus estava fechando aquele portal ali. Entenderam? Sim. Conseguiram fazer a ponte? Então o Senhor Jesus estava já mostrando, por isso que ele fala da pedra. A pedra, ele fala tanto pedra, que é a pedra da revelação, que é Petros, como a pedra física que estava lá de altar, onde a gente tinha um portal de demônios. Como é que a gente luta? No sangue de Jesus Cristo. O Senhor, ele vive. Ele vive para sempre. Amém. E quando a gente está falando para a gente invadir, e a gente tem um vídeo do... Vocês devem ter visto na igreja. O Arno. Por que é tão importante a vinda do Arm of the Lord aqui? Eu não sei por que não está dando play, mas amém. Vocês viram lá. Por que é tão importante? Porque o Senhor, ele mandou a gente ide e pregar o evangelho, expulsai os demônios e curai os enfermos. Isso não é dom, isso é feito, é dado por Deus. Quando ele manda a gente ir pregar o evangelho pelo exército do Senhor, é justamente para a gente retomar todo o território tirado da gente por Satanás e seus minions. Esse é o grande comando. Que a gente vai, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a gente proclame as boas novas. Que a gente declare o Evangelho do Senhor. E que a gente mostre que o Deus que a gente serve é um Deus grande, um Deus de milagres, um Deus que cura, um Deus que supre. Amém?